Obrigado, candidato. Vamos fazer assim. Os que estiverem interessados em fazer pergunta, levante a mão, que aí nós vamos... Já tem um monte, boa. Bacana. Nós vamos levar o microfone até aí. Eu queria só fazer um registro antes, aqui, e agradecer aos professores que trouxeram suas turmas para esse exercício formidável de cidadania. O Sandro, o Amazonas, já viu o Tesseroli? Estou esquecendo alguém mais aqui? Não, está cheio. Camila, Gabriel. Bom, agradecer a vocês todos, aos alunos que vieram também, e aos professores principalmente, por entender esse momento importante que nós vivemos aqui. E outro, queria destacar também para vocês, gente, que toda a produção, gravação, edição, divulgação, tudo que nós estamos fazendo aqui é fruto do trabalho de estagiários, alunos e estagiários. Eu sou o único cara enfiado nisso aqui, professor, mas é tudo feito pelos alunos estagiários da TV Faixa, dentro do projeto de que o protagonista é o aluno. Tudo, gravação, edição, produção, é o pessoal do ERP, do Escritório de Relações Públicas, é o pessoal do CPP, né, do Centro de Produções e Pesquisas, é o pessoal da TV Faixa. Todos alunos, ok? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Quem é o primeiro? Primeiramente, bom dia, candidato. Bom dia a todo mundo. Bom Meu nome dia. é Paulo. Eu sou aluno do 7º período de jornalismo. Candidato, eu vi... Qual é o teu nome, amigo? Paulo. Paulo. Candidato, eu vi no debate uma discussão muito importante, que foi a privatização da SEDAI, falando de saneamento. Na região dos lagos, teve uma coisa parecida com isso. Privatizaram a Prolagos, que é a empresa de abastecimento de lá, e a conta de água e de esgoto aumentou 100%. Tem uma previsão de aumentar 100% até o fim desse ano. Qual é a sua visão para a SEDAI e o saneamento do Rio? Você pretende privatizar ou privatizar outras instituições públicas? Olha só, Paulo, obrigado pela sua pergunta e obrigado por você levantar o tema saneamento. O tema saneamento é uma prioridade máxima da minha campanha. Eu comecei a campanha na Rocinha, tratando de saneamento, e no meu último programa de ontem, nós tratamos de saneamento de novo no Rio das Pedras. Bom, a SEDAI é uma empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, não é uma empresa da Prefeitura. A decisão de privatizar a SEDAI ou não privatizar a SEDAI, ela é uma decisão do Estado e não da Prefeitura. Mas, como eu sou deputado estadual, eu posso perfeitamente falar sobre esse tema, porque esse é um tema que vai ser tratado nos próximos 6 meses, um debate bastante profundo aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, algumas considerações. 30%, apenas 30% do esgoto produzido no Estado do Rio de Janeiro é tratado. Ou seja, nós temos a questão de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, a segunda arrecadação da União Federal no Sudeste brasileiro, com números do século XVII ou XVIII, nem do XIX, dos números do século XVII ou XVIII. Como é que nós estamos hoje, no século XXI, com um problema básico como o saneamento ainda não resolvido na cidade e no Estado do Rio de Janeiro? Por conta da velha política. O político tradicional entende que saneamento não é prioridade, porque saneamento fica embaixo da terra e não dá voto. Ele prefere construir alguma coisa que apareça e não quer enterrar dinheiro embaixo da terra, por isso esse problema não foi resolvido. É inacreditável que a gente tenha hoje, está discutir questão de saneamento no Rio de Janeiro. A gente podia estar discutindo outras coisas, não a falta de saneamento, tá certo? Trazendo o tema para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem a concessionária SEDAI, que é a estatal do Estado, como a responsável pela distribuição de água e pela coleta e o tratamento de esgoto em quase todo o seu território, mas não em todo o seu território. Em 2006, o prefeito César Maia assumiu para a Prefeitura a responsabilidade do saneamento na zona oeste da cidade, a zona oeste e oeste. Eu estou falando ali de Marechal Hermes a Santa Cruz, tá certo? Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, Realengo, Padre Miguel, etc. Isso passou para a Prefeitura e também o saneamento das grandes comunidades ou das comunidades das favelas da nossa cidade. O resto da cidade ficou na mão da SEDAI. A Prefeitura, o prefeito César Maia não conseguiu avançar nessa agenda, o prefeito Eduardo Paes fez a concessão do saneamento na Zona Oeste. Hoje você tem uma empresa concessionária privada, tocando o saneamento da Zona Oeste, mas tocando muito mal, porque a Prefeitura não está exercendo o seu papel de poder regulador
adequadamente, de poder concedente adequadamente. Tem muitas reclamações do morador da Zona Oeste com relação à execução da obra e à maneira com que esse projeto está sendo tocado. Agora, é inegável que nós estamos avançando na cobertura de esgoto na Zona Oeste. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever o contrato de concessão e vamos exercer o nosso papel regulador de modo que o saneamento siga sendo executado pela empresa concessionária dentro das regras e na velocidade adequada com os investimentos contratados, tá certo? Isso a questão da Zona Oeste. E nós vamos entrar na questão do saneamento das comunidades. Para você ter uma ideia, pegar a Rocinha como exemplo, o saneamento das grandes comunidades do Rio de Janeiro evoluiu nos últimos 10 anos. Era péssimo em 2006, hoje é pior ainda. Que quando a SEDAI saiu, que fazia muito pouca coisa, não entrou ninguém no lugar. Então, eu fui secretário 3 anos de conservação. A responsável oficial do saneamento nas comunidades é uma fundação Rio Águas ligada à Secretaria de Obras, que nunca fez absolutamente nada nas comunidades, porque nunca teve orçamento do prefeito para fazer isso. Eu, como secretário de conservação, entrava para remendar e tapar buraco, nenhuma solução concreta foi dada. Nós temos um projeto de saneamento que está pronto. Nós vamos começar, no início do ano que vem, nós vamos licitar a concessão, uma parceria público-privada, de saneamento em 25 comunidades, atendendo a 400 mil habitantes, investindo 600 milhões de reais da Prefeitura para a execução das obras de infraestrutura e o nosso parceiro privado vai fazer a operação do sistema. Não será um único concessionário, nós vamos tratar comunidades ou conjuntos de comunidades de forma separada para fazer a coleta e o tratamento de esgoto, ao mesmo tempo. Saneamento, ele é fundamental. Saneamento é saúde, saneamento é desenvolvimento econômico, que gera empregos, saneamento é sustentabilidade, mas, mais do que tudo, saneamento é dignidade. Cada real que você investe no saneamento, você economiza 4 na saúde. Cada real que você investe no saneamento, a aceleração econômica multiplica por 3, porque é uma área altamente demandadora de mão de obra, altamente demandadora de materiais e muito da produção local. E isso vai também ajudar a gente a tapar o buraco do desemprego na construção civil, que praticamente paralisou depois das Olimpíadas, abrindo oportunidades na área de saneamento. Terminando com a sua pergunta, privatização da SEDAI. Eu, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, não vou permitir que o Estado privatize a SEDAI sem discutir conosco antes. Por quê? Nós não vamos aceitar que a cidade do Rio de Janeiro, que paga a conta da SEDAI no Estado inteiro, quem é que gera recurso para a SEDAI? A Zona Sul do Rio de Janeiro, Barra, Jacarepaguá e Recreio, o Grande Meier, a Grande Tijuca e a Ilha do Governador e algumas regiões da Zona Norte. Aqui é a vaca leiteira da SEDAI que paga a sua operação em todo o Estado. E nós que pagamos a conta não temos um bom serviço da SEDAI. Hoje, nós não temos o nosso esgoto tratado, hoje nós não temos a SEDAI retornando para a população do Rio de Janeiro que paga a conta, como ela deveria retornar. Se o Estado vai privatizá-la ou não, é uma discussão que o Estado vai fazer. E eu, na Assembleia Legislativa, vou acompanhar muito isso, porque privatizar a SEDAI simplesmente para ficar ela com tudo que é ruim e botar a parte boa na mão de um privado, eu não concordo. Eu não concordo. Agora, como prefeito do Rio de Janeiro, eu vou entrar na justiça se for necessário. Eu só vou permitir que seja feito qualquer coisa de avanço na área da SEDAI se eu tiver certeza absoluta que todos os problemas da cidade do Rio de Janeiro estejam sendo endereçados dentro desse novo contrato. Eu não vou ser omisso nesse tema, como os prefeitos têm sido até hoje. Eu tive anteontem com o Freixo, com o Índio, e com vários vices, inclusive a minha, Aspásia Camargo, com o Mário Moscatelli, o biólogo, não sei se vocês conhecem, fazendo uma visita técnica ao sistema lagunar da Barra. O que a gente viu lá é inacreditável. O barco quase que flutua, porque dá para você andar a pé em cima daquela água, de tão pesada que ela é. Isso é um passivo gigantesco da nossa cidade que não avançou nada nos Jogos Olímpicos. Nós vamos enfrentar esse desafio do saneamento e da despoluição do nosso sistema lagunar e vamos fazer a nossa parte na despoluição da Baía de Guanabara, no que é a contribuição da cidade do Rio de Janeiro. E eu também não vou me omitir em temas metropolitanos.
O prefeito do Rio de Janeiro precisa estar à frente de todos os temas que interessem a nossa casa comum, que é a região metropolitana, e eu não vou deixar esse processo de lado. A privatização de SEDAI está longe de poder acontecer ainda. Hoje, na Assembleia Legislativa, não há consenso com relação a isso. Esse é um tema polêmico e o governo do Estado não apresentou nenhum modelo que sequer possa ser considerado pelos deputados. Então, você fique tranquilo como cidadão que nada vai acontecer sem que antes haja um grande e amplo debate na sociedade. Ok, vamos ao próximo. E obrigado pela pergunta pelo saneamento. Bom dia, Bom meu nome é dia. Andressa, sou do 4º período de turismo aqui na faixa. E você falou sobre o turismo e eu queria saber quais são as suas propostas para investir na profissão do turismólogo. Olha só, quero dizer para você o seguinte, você está na profissão certa, porque o turismo talvez seja um dos maiores potenciais que nós temos. Deixa eu contar para você o que está acontecendo no setor do turismo. Historicamente, o Rio de Janeiro sempre teve uma capacidade hoteleira limitada. A nossa rede hoteleira funcionava de maneira cartelizada e você tinha uma barreira muito grande à construção de novos hotéis na nossa cidade. Então, você tinha um quadro com uma relativa baixa oferta de hotéis e tarifas médias muito caras, o que impedia um crescimento maior do turismo na nossa cidade. Dentro do nosso projeto olímpico, o investimento em hotéis foi um compromisso que nós assumimos na campanha do Rio de Janeiro. O COI exige, para você operar os Jogos Olímpicos, que a cidade apresente a garantia de 45 mil quartos de hotel. O Rio de Janeiro, quando nós começamos em 2007, não tinha 25 mil quartos de hotel. Não tinha 25 mil quartos de hotel. Quando o Rio de Janeiro ganhou, a Prefeitura fez um projeto de incentivo à construção de novos hotéis que deu resultado. Hoje, a capacidade hoteleira do Rio de Janeiro é quase 60 mil quartos de hotel. Ou seja, nós mais do que dobramos a nossa capacidade. Isso é maravilhoso, tem uma enorme oportunidade. Só que nós não fizemos o dever de casa. Todas as cidades sedes dos Jogos Olímpicos bem-sucedidas aproveitaram os 7 anos de preparação para organizar um calendário para o futuro. É o momento que o holofote do mundo está voltado para você. O Rio de Janeiro vai sair desse processo, agora no final de setembro, com o mesmo calendário, exatamente o mesmo calendário, mini calendário que nós temos quando começamos há 7 anos atrás, com o bom e velho Réveillon e com o bom e velhíssimo Carnaval. São os nossos 2 eventos âncoras desde sempre. Nós não conquistamos nenhum outro evento significativo regular nesse processo. Isso foi uma perda de oportunidade gigantesca. Sabe qual é a capacidade hoteleira, a ocupação hoteleira prevista para outubro, seguindo dos Jogos Paralímpicos? 34%. Então, nós temos uma oportunidade enorme de um lado e nós temos uma enorme ameaça do outro. Se nós não encontrarmos um calendário sustentável para garantir esses hotéis e fazer a roda da economia gerar no turismo durante o verão, nós vamos já ter hotel fechando no Rio de Janeiro ao longo do ano que vem. Então, eu, como prefeito do Rio de Janeiro, eu vou ter que pegar de novo o meu crachá de vendedor de Rio de Janeiro, botar a pastinha debaixo do braço e montar um calendário para essa cidade. Nós temos que atrair eventos culturais, esportivos, turísticos, de todas as sortes. E, para fazer isso, a gente tem que deixar de atrapalhar o empreendedor. Pasme você. Se você quer organizar um evento no Rio de Janeiro, você tem que obter um conjunto gigantesco de licenças. Vou dar um exemplo aqui clássico. Olha só, olha o absurdo da perda de oportunidade nossa. Sabe quantos eventos esportivos nós temos programados para a cidade do Rio de Janeiro para o ano que vem? Nós, tendo investido na construção dos melhores equipamentos esportivos do mundo, nenhum. Nós só temos programados para o ano que vem o Rio Open de tênis, que acontece regularmente no Jockey Club, que não utiliza nenhum dos nossos equipamentos. Isso é inacreditável. É inacreditável que nós não tenhamos um conjunto de eventos internacionais e nacionais de todas essas modalidades olímpicas que vieram para cá. É inacreditável que a gente não tenha construído isso. Durante os Jogos, com todas as federações, nossas parceiras, trabalhando aqui na organização dos Jogos. Isso é oportunidade perdida, paciência. Nós vamos fazer isso depois. Agora, fechando a sua resposta, o turismo é a bola da vez. Nós recebemos só 2 milhões de turistas internacionais por ano no Rio de Janeiro. É muito pouco. O nosso potencial é muito grande. Para isso, a gente vai ter que construir um calendário, que é o básico, calendário de eventos esportivos, culturais, enfim, de toda ordem, feiras e congressos. Nós vamos ter que facilitar a vida do empreendedor. O Rio de Janeiro está perdendo evento para São Paulo direto,
Porque o Rio Centro, que é o nosso centro de convenções, que foi concedido pela Prefeitura, cobra as taxas mais absurdas do Brasil. É mais barato hoje fazer um evento no AMB do que no Rio de Janeiro. É mais barato você levar um evento para o Nordeste, mesmo com passagem aérea, do que fazer no Rio de Janeiro. E nós não temos um centro de convenções adequado na zona central da cidade para atender a rede hoteleira da Zona Sul e do centro da cidade. Temos o Rio Centro ancorado na Barra só. Nós temos que construir um centro de convenções na região portuária do Rio de Janeiro. E quando o turismo anda uma cadeia enorme de negócios e de serviços. Anda a indústria de bares e restaurantes, anda a indústria da cultura, anda uma série de fornecimentos em várias áreas. Eu digo a você, você está na área certa. Nós não vamos continuar nesse marasmo. Nós vamos botar o crachazinho do Rio de Janeiro e vamos ser competitivos em todos os eventos. E nós vamos acabar com as amarras que impedem que o Rio de Janeiro cresça nessa área. Já sentei com o setor do turismo receptivo e disse, eu quero saber o seguinte, quais são os eventos que nós estamos concorrendo? Não vamos perder um evento, meu amigo, no Rio de Janeiro. Vamos perder um evento. Nós somos competitivos e vamos destravar todos esses nós, porque aí é parte do futuro para o século XXI. Quando você se formar, você vai ter emprego. Se você se formasse agora, você estava ferrada. Ainda bem que você vai se formar quando? 2017.2? Então, 2017.2, 2018, vão ter disputando o teu currículo. Pode contar. Pode. Próximo. Eu não tenho culpa, a culpa é dela. Eu estou brincando. Oi, bom dia, candidato. Bom dia. Meu nome é Bruno, eu faço jornalismo aqui na faixa. Durante a sua explanação, o senhor falou do alto número de secretarias, 29. Isso. Só que algumas dessas secretarias têm uma importância muito grande para movimentos sociais. A gente viu, agora com o governo Temer assumindo, um enxugamento da máquina que foi muito criticado. Fim de Ministério da Cultura, fusões que foram criticadas. Eu queria saber quais secretarias o senhor pretende extinguir e por que exclusivamente essas secretarias. Olha só, excelente pergunta. A extinção de secretarias em si não pode ser um objetivo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, o Rio de Janeiro tem 29 secretarias, nenhuma política afirmativa ou de direitos sociais vai bem na cidade do Rio de Janeiro, com secretaria ou não. Nenhuma vai bem. As secretarias, eu posso garantir a você hoje que, no mínimo, 10 secretários o prefeito não atende nem ao telefone. Nem ao telefone. Então, ter secretário e não ter política pública é o pior cenário. Você só tem custo e você não consegue fazer avançar nenhuma agenda de política pública. A nossa proposta é reorganizar a prefeitura com base no atendimento ao cidadão e no cumprimento e desenvolvimento das políticas públicas. O que nós precisamos são boas políticas públicas e não secretário com carro oficial e falando no telefone celular. Isso não adianta nada se você não tem recursos e focos para desenvolver as políticas públicas. Olha só, por conta dessa lógica, nós não deveríamos ter 29 secretarias, nós deveríamos ter 129 secretarias, tá certo? Porque se cada uma das áreas de interesse, para elas funcionarem com políticas públicas, você tem que ter um quadradinho, essa é uma visão totalmente ultrapassada. Você não tem na gestão pública, se você administrar qualquer organismo pensando em quadrados, você não vai desenvolver e você não vai ter rendimento para o dinheiro. Olha, o dinheiro está curto. Nós precisamos otimizar a gestão. Se você trabalhar cada um pensando no seu trabalho e não olhar a prefeitura de maneira horizontal, você só vai perder oportunidades. Eu quero saber qual é a política pública que está sendo desenvolvida nessa cidade para a proteção e defesa dos animais. Nenhuma. Qual é a política pública efetiva para o avanço do tema da pessoa com deficiência efetivo? Quais são as políticas públicas que funcionam para diversas áreas? O fato de ter ou não ter secretaria não garante o atendimento e a política pública na ponta. Nós vamos valorizar todos os programas sociais. O nosso lema é um rio de direitos e de oportunidades. Nós não temos nenhuma política pública funcionando em nenhuma dessas áreas adequadas de políticas afirmativas. Então, o nosso desenho é organizar a prefeitura em macrofunções. Eu não estou falando de terminar a Secretaria de Defesa dos Animais. É uma coisa muito mais profunda do que isso. Nós estamos pensando em organizar as secretarias por macrofunções afins. Vou te dar um exemplo. Você pode, muito bem,
ter debaixo de uma macrofunção a área de habitação, a área de urbanismo e a área de transportes, que estão todas pensando no desenvolvimento e no planejamento urbano da cidade. Se você tem essas áreas integradas, o serviço e o resultado final funciona muito melhor. O que eu posso garantir a você hoje é o seguinte: do que adianta você ter um conjunto de quadradinhos se eles estão ocupados por indicações políticas, sem nenhum compromisso com a execução de política pública e sem entregar nenhum resultado prático? O que adianta isso? Só perda de recurso, perda de eficiência e perda de capacidade de servir a população. Só para te dar um dado, todas essas áreas estão aparelhadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E não tem nenhum investimento nos programas, que é o que interessa. O que interessa é a política pública. O que interessa é fazer avançar as políticas e dar resultado. Um quadrado ou não quadrado não é o objetivo final. Essa discussão está entortada. Você não tem que discutir o quadrado. Você tem, o que você quer? Você quer uma política que funcione para aquela área? Então, vamos implementar uma política que funcione efetivamente naquela área. A Prefeitura não pode, enfim, ser uma máquina que não consiga andar, paquidérmica, que não consiga andar. Vou te dar só um dado. De 2012, ano eleitoral, para o ano passado, a conta pessoal, encargos especiais e pessoal e cargos de livre nomeação do Poder Executivo cresceu 10% acima da inflação. 10% acima da inflação. O que isso representou de melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados à nossa população? Nada. Esses 10% acima da inflação só serviram para apadrinhados políticos, para aparelhamento e para a colocação de gente que é alheia à máquina dentro da máquina. Então, a nossa visão é propiciar políticas públicas que funcionem de verdade, reorganizar a secretaria em macrofunções. Esse velho conceito das velhas secretarias, para você pagar, eu não vou fazer, para pagar carro oficial, gabinete, chefe de gabinete, verba de gabinete, telefone celular e mordomia, para quem não faz nada, não contem comigo, meu amigo. Não conte comigo. Não conte comigo. Agora, para prestar uma boa política pública em todas as áreas, conte comigo sim. Porque falta recurso para a política pública, porque tem alguém sugando esse recurso para interesse próprio ou para interesse eleitoral. Agora, para você ficar absolutamente tranquilo, evidentemente que eu não vou eliminar áreas emblemáticas, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, que tem um peso e um lastro inteiro. Ela vai estar organizada dentro de uma macrofunção com as suas características e com as suas peculiaridades. E o que nós vamos ter é todos os programas sociais e todos os programas de políticas públicas funcionando. Nós não temos como fazer diferente. Se nós não enxugarmos a máquina administrativa, se nós não ganharmos capacidade de realizar, nós vamos quebrar a cidade do Rio de Janeiro. Não é com DAS, não é com carro oficial que você presta serviço público. É com servidor público vocacionado e com boas políticas públicas implementadas.